Provavelmente a pergunta que eu mais recebo é: eu quero começar a correr, por onde eu começo? Olá e muito bem-vindos de volta ao canal mais quentinho do YouTube. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como eu comecei a correr pra inspirar vocês e entender também todo o trajetório que eu acredito que a gente não consegue ver quando estamos nas redes sociais, não só minha, mas de várias pessoas, porque são pedaços da nossa realidade e não nossa história inteira. E em seguida eu vou dar dicas pra quem quer começar a correr, e são dicas básicas, sim, não vem esperar coisas milagrosas e tudo mais, porque começar a correr, inclusive, cabe muito mais a você do que qualquer dica que alguém vai te dar, principalmente adaptando a sua realidade e a sua vida. Antes, porém, da gente entrar no vídeo, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir, de comentar. Tudo isso deixa a Jasmine mais tempo produzindo conteúdo por aqui. Também não esquece de seguir a gente nas principais redes, ou seja, nossa comunidade Vida Melhor Versão, e também no Café com Jazz. Agora sim, bora pro vídeo? Primeiramente, um pouquinho do meu trajetório. Eu já fiz alguns vídeos sobre corrida. Vou deixar aqui linkado pra você assistir depois, não é pra sair agora. Mas eu vou explicar rapidamente por onde eu comecei. Eu comecei a correr quando eu era mais nova. Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa. Então uma das coisas que sempre me identifiquei foi a corrida. Eu saía correndo, tipo assim, de qualquer jeito, só pra correr, só pra gastar minha energia. Eu era uma adolescente muito hiperativa. Tipo, meu pai não sabia lidar muito bem com a minha hiperatividade. Então eu sempre gostei de correr pra essa parte. Mas ao passar dos anos eu fui me interessando pra outros esportes, como yoga, como musculação. Mas eu sempre fui do exercício, sempre gostei muito de poder usufruir de um corpo que tinha saúde. Qualquer coisa que eu pudesse fazer pra mexer meu corpo, pra me sentir mais viva, eu fazia. Agora, eu comecei a focar muito mais em exercícios físicos pra minha saúde mental de volta depois que meu pai faleceu. Já faz 6, 7 anos que meu pai faleceu. E naquela época eu precisava muito de um refúgio pra minha saúde mental. E física, claro, mas muito mais o mental. E foi onde eu adentrei muito no yoga, mais do que qualquer outro musculação ou corrida. E me fez super bem. E, cara, eu amo. Eu sou professora por graduação de yoga, mas hoje em dia ela acabou ficando no plano B, porque agora eu tô me identificando mais com a corrida. Chegou a pandemia, quando a gente não podia sair de casa, eu acabei morando com meus amigos, 4 homens, inclusive, e a gente acabou gostando de fazer, assim, esses workouts do YouTube e tal. E aí eu acabei me interessando novamente pela musculação. Quando passou a pandemia, eu entrei, então, na musculação e comecei a fazer muito musculação, comecei a fazer personal e tudo mais. Então, eu comecei a me adaptar muito mais pra musculação. E eu gostava desse outro sentimento. Cada esporte vai te trazer um sentimento diferente. E eu já sabia do yoga e agora da musculação, levando mais a sério, também gostei bastante. E aí também, quando começamos a poder sair de casa, eu comecei a correr também com esses meus amigos. Eles já corriam também. Todos eles tinham uns condicionamentos de nascença muito boas. E a gente corria. E eu gostava muito do sentimento. E me dava essa lembrança de porque eu corria quando era mais nova. Passa alguns anos, casado, morando com meu marido, Matheus. A gente começou a correr, eu acho que foi por diversão mesmo. Tipo, fazer alguma coisa juntos. E isso foi no final do 2022. Que a gente começou realmente a correr, tipo, próximos e juntos. Eu acho, na verdade, que era pra complementar o nosso cardio, porque a gente fazia muita academia, então era o nosso cardio. E eu gostava de sair com ele, ou de sair correndo e voltar e conseguir, tipo, um quilometragem que eu não conseguia antes. Eu achava bem divertido. E aí, em novembro, dezembro de 2022, a gente se inscreveu na nossa primeira prova, que eu já contei, inclusive, no vídeo que eu deixei linkado, que eu fiz de Vans. Não indico, pelo amor de Deus. E aí, também, a gente trocou presentes de Natal, sendo a assessoria que hoje, até hoje, a gente tá nessa assessoria que eu amo, que é Endurance On. Eu treino com o Guto, o Matheus também treina com o Guto. E aí, pra frente, você já conhece se você está aqui nesse vídeo, né? E se não está, acompanha lá nas redes sociais que você vai entender que, basicamente, hoje eu corro pro lado pro outro. Com tudo isso dito, é um breve resumo da minha história com a corrida, mas tudo pra dizer que você precisa entender por que você quer começar a correr. Se você está começando a correr pra complementar seu cardio, legal, ótimo, mas saiba que os seus objetivos, as suas entregas, os seus treinos vão ser outra coisa do que alguém que tá focada, talvez, em performance, ou do que alguém tá focado na saúde mental, ou de alguém que tá focado em ser atleta. Cada objetivo, por isso que é importante você entender bem o seu porquê, pra você saber e alinhar suas expectativas em relação à corrida, pra você não se frustrar, pra você não se decepcionar, pra você não se cansar, pra você não se forçar. Entenda por que você está começando e saiba que esse é o teu porquê. Assim como você, todo mundo tem os seus porquês. Eu tenho o meu porquê, o Matheus tem, todo mundo lá da nossa assessoria também tem os seus porquês, e por isso que a gente não pode se comparar. E você vai escutar muito isso em qualquer vídeo de dica, porque não somente a corrida, mas a área esportiva, a comunidade esportiva, ela é competitiva. Primeiro com a
gente mesmo. E segundo, entre outras pessoas. Então por isso que eu quero que, assim, daqui pra frente você se comprometer contigo mesmo de que você vai focar no seu porquê e parar de se comparar com qualquer outra pessoa. Principalmente quem é das redes sociais. Você não sabe qual é o trajeto, você não sabe os treinos daquela pessoa, você não sabe a alimentação, suplementação, tu não sabe nada. Então você se comparar é muito injusto contigo mesmo. E isso tá vindo de uma pessoa que posta. Mas é postar pra você se inspirar e se motivar e não pra você se comparar, certo? Agora, se tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa específica sobre minha história com a corrida, deixa aqui nos comentários ou deixa nos comentários lá da rede social. Mas agora vamos para as dicas que eu sei que vocês querem muito saber das dicas, então vamos embora. A primeira dica, de novo, não pode se comparar. Ah, Jasmine, mas você já falou isso, mas eu vou enfatizar, porque essa é a única dica, e se você pudesse ficar com uma dica, que seja essa. Não vai importar o teu tênis, não vai importar o teu relógio, não vai importar nada se você ficar se comparando. Porque quanto mais você se compara, mais você vai se frustrar. De novo, você não sabe os treinos, a história, suplementação, complementação, assessoria, tu não sabe nada de como aquela pessoa chegou naqueles resultados. E também, por que você quer chegar naqueles resultados? Tu não sabe se aquela pessoa talvez tá treinando pra ser um Ironman, ou tá talvez treinando pra fazer um São Silvestre, ou talvez tá treinando pra fazer uma maratona. Você não sabe. E enquanto você tá querendo, sei lá, fazer 10 km sem uma pausa, isso é o teu objetivo. Então por que você tá se comparando com alguém que tá fazendo uma maratona? Entende o quão injusto isso pode ser e quão frustrante isso pode ser? E é um dos maiores erros que eu vejo de quem tá começando, também vindo de uma pessoa que fez isso. Porque quanto mais a gente quer se comparar, e normalmente é com a velocidade e com a distância das outras pessoas, a gente atropela o processo e aí a gente se frustra, a gente se machuca e aí a gente não evolui. E aí mesmo que você não vai conseguir alcançar qualquer objetivo que você traçou pra ti mesmo, certo? Então não se comparar. 2. Um tênis de corrida, qualquer um que seja, não precisa ser o mais caro. Se você está começando, vai numa loja física, prova o tênis pra ver como você se sente. Tem até lojas que tem as esteiras pra você testar o tênis. Então vai numa loja física, não compra online por sugestão de outra pessoa. Por que que eu digo isso? Porque pra quem tá começando a correr, a gente não sabe como é que a gente vai se adaptar. Tem gente que se dá super bem com X tipo de tênis e que não se dá bem com outros, e vice-versa. Então se você tá começando, eu te indico a ir até uma loja física e provar o tênis, correr, pular, faz o que você faz pra ver como é que você se sente. E de novo, não precisa ser o tênis mais caro. Compra um tênis de entrada, até porque você ainda vai ver como é que você se sente, como é que você se adapta. E depois, se você quiser fazer um upgrade, faz, não tem problema. Daí sim, compra online, compra nesses grupos de desconto, compra o mais caro, o que você quiser. Mas se você tá começando, qualquer tênis de corrida que você se sente bem, já é um lugar pra você começar. Vai te levar no mesmo lugar que o outro tênis caro vai te levar. Então, tênis de entrada não precisa ser mais caro. 3. Monte algum plano de treinos. Quando eu comecei a correr, eu tava correndo por correr, claro, não tem problema. Pra quem tá começando, às vezes tu só quer correr pra aproveitar o dia e tal. Cara, faz. Mas hoje em dia, graças a Deus, tem muitas opções pra você gratuitamente montar seus treinos de corrida. Eu vou deixar uma lista aqui do lado, tá? Então, prepara o print. De aplicativos que foi indicado por outras pessoas, onde você pode montar gratuitamente os seus treinos de corrida. Ou então, eu vou deixar aqui do lado o nome da nossa assessoria pra você também ir lá na rede social e se quiser trocar uma ideia, eles fazem assessoria online. Você não precisa estar aqui fisicamente. Mas tudo isso pra dizer que, a partir do momento que você tem um plano, você vai conseguir chegar mais perto do seu objetivo. E o seu objetivo não precisa ser mais rápido, não precisa ser uma distância. Pode ser correr sem dor, pode ser correr sem pausar, pode ser correr simplesmente pela sua saúde, de se movimentar suas articulações. Não precisa ter a ver com velocidade e distância. Não é todo corredor que pensa assim. Com o tempo, talvez você queira mudar o seu objetivo. Beleza, mas aí, de novo, você monta o seu treino de acordo. É legal, sim, treinar sem treino? É legal. Só que, assim, é bom ter esse norte. E por que que eu digo que é legal você ter um plano de treino? Porque quando eu comecei a correr, eu tava avacalhando. Eu comecei a correr 5, depois comecei a correr 10, daí eu já me machuquei, daí queria já correr mais. Quando eu entrei na assessoria, que eu falei com o meu treinador os meus objetivos e tudo mais, eu nunca mais corri daquele jeito. E existem treinos específicos para tipo de treino. Tem o treino de tiro, tem o treino aeróbico base, tem treino longão. E tudo isso vai ser montado pra você, pro seu corpo, pras dores que tu tem. Tudo isso é levado em consideração quando tu monta o seu treino de corrida. Então, não faça que nem eu, de achar que correr todos os dias, 5 vezes na semana faz bem pro seu corpo, pra sua saúde, porque não faz. 4. Algum relógio pode te ajudar, sim, e não precisa ser o mais caro, tá? Quando a gente vai entrar no mundo da corrida, tem muita gente falando de acessórios que você pode usar e tal. Tem manguita, tem canelita, tem bolsinho, tem fone, tem tudo, né? Tem aquele negócio que mede o coração, tem tudo. Mas o único acessório, se você puder investir neste momento, e não precisa de novo ser o mais caro, só precisa ter certas medições, como a distância, talvez teu batimento cardíaco
que não é muito certo pelo relógio, mas já ajuda. E tempo, obviamente, o nome, seria o relógio. Esse seria o que eu mais, assim, diria pra você investir nesse momento. Você não precisa de todas as outras coisas. Você não precisa daquela faixinha, você não precisa de manguito, você não precisa de canelinha, você não precisa de fone, você não precisa de medição de cardíaca, você tá começando a correr. Então, se você quiser alguma coisa, o relógio. Antes eu não tinha o relógio, eu usava o celular. Fica muito incorreto os dados do celular. Por isso que eu digo que o único acessório que eu acho muito relevante nesse começo seria o relógio. Então, se você puder, compra, mas não precisa ser o mais caro, tá? Lembrando que é igual o tênis. O bom e barato que funciona e que é o simples. Depois, se você quiser fazer um upgrade pra um Garmin, Polar, qualquer outra marca, você faz. Mas você está começando a correr agora, então não sai comprando aquilo que mais te indicam por aí, o que você veja por aí. 5. Entender que corrida não é somente correr. Quando você vê, você começa a se comparar com outras pessoas, uma das coisas que vocês não veem é tudo por trás. E isso que eu tento trazer sempre nos meus vlogs, que estão lá no Café com Jazz, é toda a preparação pra treino, pra prova, pra minha meia maratona, todas as minhas preparações. Correr corrida é o mais fácil. Pegar, botar o tênis e sair correndo, todo mundo faz. Mas toda a preparação, a disciplina, a constância, isso tudo a gente não consegue ver atrás das câmeras. E isso existe. Então, o que você come, quando você come, quanto você descansa, quanto você se alonga, mobilidade, sono, água, tudo isso conta muito mais do que simplesmente pegar o tênis e sair correndo. Então tenha isso em mente, porque não adianta você querer comer, sei lá, um dia antes de uma corrida, algum alimento que não vai servir de gasolina pro outro dia. Entende? Tudo isso impacta. E é legal você começar a entender, porque eu não sabia, eu não tinha essa noção quando eu comecei a correr, de que, cara, na real, que correr foi a parte mais fácil, mas dormir, descansar, fazer mobilidade, fazer liberação, fazer todas as outras preparações eram mais difíceis do que a corrida em si só. A corrida a gente depois... E por último, se eu começasse a correr hoje, a dica que eu queria me dar, tem alguma dica que tá faltando? Tem alguma coisa que você queria muito saber de dica que não seja tão específico como tênis, tipo de relógio? Porque isso eu não vou adentrar, porque lembrando que você está começando a correr, tá? Se tiver, coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Ou então, nas redes sociais, do lado, nos comentários, no DM, me chama que eu vou também compilar e talvez a gente faz uma sequência desse vídeo aqui com perguntas e respostas. O que vocês acham? Deixa aqui no comentário também o que vocês acham sobre isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu recebo muito essa pergunta e tem muita dica, mas às vezes na hora de compilar a gente esquece um. Então é importante pra mim vocês deixarem um comentário de vocês e me avisarem o que vocês querem exatamente saber pra quem tá começando a correr, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixar um comentário, seguir nas redes sociais, curtir, ativar a notificação, porque todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, tem vídeo novo neste canal. É isso, um beijo e até o próximo.